A maioria dos trabalhadores, 85%, relatou que a empresa permite que o mesmo interrompa o seu trabalho para ir ao banheiro ou tomar a água sempre que necessário. 6% relataram que não pode ausentar-se do seu posto de trabalho, a não ser em horário pré-estabelecido. E 8% só podem ausentar-se do posto de trabalho se tiverem alguém para substituir na função. Então, quando questionados sobre as pausas propriamente dito, os trabalhadores colocaram que haviam realizado pausas que citaram anteriormente naquele dia que eu estava fazendo a pesquisa, a abordagem. Se eu fosse pela manhã, eu perguntava, no dia de ontem, vocês realizaram a pausa? Sempre para ter uma ideia da realidade realmente certa. Então, como é que foi feito esse estudo? Esse estudo, então, como eu falei para vocês, começou em meados de 2011, né? Para conhecer o sistema de trabalho dessas empresas, eu fui até as empresas, realizando conversações com os respectivos responsáveis e visitas à linha de produção das mesmas. Eu entrei na fábrica. Busquei observar, analisar a realidade dos trabalhadores a que pertencem à amostra. O estudo foi, então, dividido em algumas etapas. Num primeiro momento, realizou-se esse movimento de ambientação das empresas através da observação direta do sistema de trabalho de cada empresa, com suas peculiaridades e particularidades no setor. Após o momento de ambientação, definiram-se as técnicas a serem aplicadas, a fim de estudar o assunto estabelecido pelo Ministério Público do Trabalho nas salas de cortes de cada empresa. Utilizou-se, então, as técnicas, o que eu utilizei, né, foi a técnica de observação direta, eu dentro da fábrica, os questionários e as entrevistas individuais com o trabalhador. Não havia ninguém junto, era eu e o trabalhador dentro de uma sala. Por que isso? Para realmente não haver nenhum tipo de acuar, né, o trabalhador. Ele se sentia realmente à vontade conversando comigo naquele momento. Né? Inclusive, eu ouvia muitas questões não pertinentes ao trabalho que eu estava fazendo. Né? Que na época eu comunicava ao Sereste Serra até a minha preocupação de algumas coisas que aconteciam, que eu acabava levando enquanto vigilância e saúde do trabalhador. Né? Eu elaborei, então, um questionário juntamente com o pessoal do observatório. Foi elaborado um questionário que foi dividido em 5 partes. Na primeira parte, então, vieram os dados de controle, buscando identificar a empresa a ser estudada. Na segunda parte, os dados de identificação do trabalhador, dados demográficos. Em nenhum dos questionários tem nome ou alguma coisa que possa referenciar quem é aquele trabalhador. Tá. Na terceira parte, os dados do trabalho propriamente dito. Desde quantos anos estão na empresa, a polivalência, o rodízio. Na quarta, questionou-se sobre os acidentes, as doenças de trabalho. Na quinta, contemplou-se o assunto proposto, então, pelo Ministério Público, a pausa do trabalho, com o questionamento sobre estas pausas, se elas estão sendo feitas, como estão sendo feitas, dentre outras perguntas, procurando identificar os possíveis problemas que estivessem acontecendo, ou dificuldades. Então, enfatizo que foi aplicado em 13% da população, em 171 pessoas, né? E, por fim, foi realizada a análise dos dados obtidos. Obrigada, Ida. Então, vocês vejam, né? Aqui, só para demonstrar em gráficos, de repente visualizar fica mais fácil, a maioria dos trabalhadores não são polivalentes, que eu falei, não fazem rodízio de função. Então, é onde entra aquela coisa. Muitas vezes está no papel, mas não está na prática. Né? Como eu estava falando para você sobre o procedimento de estudo, como que foi feito esse estudo, como que ele foi embasado, no que? Na proposta que o Ministério Público me fez. Resultados e discussão, então. Então, mediante a aplicação desse questionário, o que constatou-se? 95%, 163 pessoas participaram da pesquisa. Os outros por motivo de alta rotatividade, afastamentos por doenças ou recusa ficaram fora da amostra selecionada. Eles não foram substituídos para não poluir a amostragem.
Tá? A empresa, como que funcionou isso? A empresa mandava as listas, uma cópia das listas de todos os trabalhadores da sala de corte, uma cópia para o Ministério Público do Trabalho, outra para mim, e eu fazia, então, de acordo com a análise estatística, um sorteio dos trabalhadores que eu iria entrevistar. Eu chegava na empresa com esses nomes em mãos. Eu quero falar com fulano, ciclano, em parceria com essas empresas. Então, por que não foram substituídos? Para não haver poluição na amostra. A substituição existiu, mas foi muito baixa dentro do mesmo setor. Coloco para vocês o quê? A recusa. Tiveram colaboradores que se recusaram, não quiseram, com medo de represália. Tá? Destes que participaram da pesquisa, em especial no quesito pausas, então, 89% relatam que as pausas estão sendo realizadas nas salas de cortes destas empresas, contra 4% que não fazem a pausa e 6% que realizam, às vezes, conforme a demanda de trabalho. Segundo os relatos, estão sendo feitas em 44% das empresas 5 pausas durante a jornada de trabalho. Geralmente, 3 antes da parada para a refeição e 2 após a refeição. Contra 4% que não estão efetuando as pausas no setor e 81% desses trabalhadores estão satisfeitos com o sistema de pausas implantados nas empresas. Então, aqui vem os gráficos. Fazem as pausas, não fazem as pausas e, às vezes, fazem as pausas. Às vezes, eles relatavam que, dependendo da demanda, dependendo do abate, dependendo do volume do pedido, etc., etc., era suspensa a pausa naquele momento. Tá? E a maioria, então, 5 pausas diárias. Quando observadas as queixas do universo pesquisado, encontrou-se 19% dos trabalhadores que não estavam satisfeitos com as pausas. Destes, 5% relataram a sua insatisfação porque estavam sendo utilizadas para irem ao banheiro, a falta de organização entre a jornada de trabalho e os intervalos, bem como acreditam que deveriam ser feitas em toda a sala e não somente em algumas linhas, mesas. Então, isso existia também, diferenciação. Estes param, estes não param, dentro de uma mesma sala de corte. Observou-se um índice geral relativamente bom. Estando acima dos 80%, a maioria das empresas efetuam as pausas, cumprindo devidamente o tempo pré-determinado e que os funcionários estão satisfeitos. Mas verificou-se que ainda existem algumas falhas nessas empresas, cada uma com a sua particularidade. O que preocupa, pois são essas falhas que colocam em risco as mudanças, que se almeja num futuro próximo, ou seja, 100% das empresas cobertas pelas pausas. De acordo com os dados acima mencionados, acredita-se então que a visão qualitativa e observacional e os dados quantitativos vieram colaborar com a percepção apresentada, onde verifica-se então que as pausas foram implantadas corretamente na maioria das empresas, como prevê a NR 17, em conexão com a 36. Agora, faz então alguns questionamentos, né? Questiona-se ainda o porquê não há implantação das pausas em todas as salas de cortes das empresas estudadas. Falta de tempo, acredito que não deve ser atribuído, porque o acordo firmado com o MP da implantação das pausas deu-se início em novembro de 2009. Né? Acredita-se, então, que é um fator realmente organizacional, ou ainda a falta de percepção quanto à necessidade de atuar na prevenção da saúde do trabalhador. Lá venho eu com a vigilância em saúde novamente. Em cima desse pressuposto, vê-se a necessidade da organização, ou melhor, da humanização do trabalho. Pois persuadir o funcionário a utilizar a sua parada de descanso para ir ao banheiro ou tomar água, utilizando o intitulado poder de comando, seja ele líder, encarregado ou afim, através de ameaças ou, pior, de advertências, segundo relatos, sabe-se que todo trabalhador tem direito previsto em lei de se ausentar do seu local de trabalho para prover das suas necessidades fisiológicas. Segue relatos, então. As filas enormes do banheiro, pois todos vão ao mesmo tempo. Claro, todo mundo vai para o banheiro no mesmo momento, tem gente que não consegue voltar a tempo. Essas com as pessoas que não conseguem voltar a tempo, se atrasamos para voltar para a mesa, recebemos a advertência. Mandam esperar a pausa para ir fazer as necessidades. E às vezes, doutora, não dá para esperar.
Coloca-se o termo humanização, pois o trabalho neste ramo é extenuante, muitas vezes avassalador para o ser humano que o desempenha. Acredita-se ser de suma importância repensado em algumas empresas essa obrigatoriedade que foi criada em utilizar as pausas de descanso para outras atividades, que não necessariamente sejam, naquele momento, a demanda do trabalhador. As pausas são para descanso, e se atribui a mesma a sua conveniência, e não a conveniência do líder, do encarregado, do empregador, da produção, enfim. Certamente são problemas que podem e devem ser resolvidos. Observa-se que já deveriam ter sido sanados, pois decorreram 3 anos do acordo realizado com o MP. Muitos fatores deveriam ter sido mudados, melhorados, muitas visões e paradigmas repensados. Eis aí a redundância do processo de humanizar dentro das empresas. A salvo desses adendos, as empresas que se mostram no caminho do futuro, as que hoje já estão pensando na saúde do trabalhador. Pensando. Naquele momento. Isso também é uma coisa que eu friso. Tá? Essas que mostram os seus índices de satisfação com fidedignidade, ou seja, sem representação para os órgãos legais, onde verifica-se a concreta diminuição de afastamentos por acidentes ou doenças do trabalho. Enfim, o casamento ideal entre o empregado e o empregador. Essas que cobrem toda uma linha de produção, em especial na sala de cortes, quando foi feito o trabalho, com a implantação das pausas. Ou até mesmo as que estão a um passo da adequação, ficando cada vez mais próximas do que prevê os princípios fundamentais da ergonomia, a NR 17, a 36, bem como mais próximas do acordo que firmaram com o Ministério Público do Trabalho. Partindo, então, do pressuposto que algumas empresas estão com dificuldades operacionais, ou melhor, técnicos operacionais, nos seus ambientes de trabalho, na implantação das pausas, segundo os relatos dos trabalhadores, a falta de organização no setor acaba impedindo a implantação correta das pausas e a utilização conforme previstas nas NRs, ou seja, uma parada para descanso não sendo atribuída a parada para banheiro, dentre outros. Nesse quesito, observa-se claramente que a maioria das empresas está agindo desta forma, alegando a perda de produção em números, devido à diminuição do tempo de trabalho com a implantação das pausas. É 1 hora, as que buscam as 6 diárias, que o funcionário fica sem produzir, que a empresa está perdendo. Esses relatos foram feitos pelos funcionários entrevistados, pelos técnicos e administrativos em conversas informais, durante a minha estada na empresa. Outras mostram a tentativa de ludibriar as leis do trabalho em se falando de pausas, e isso fica bem evidenciado no relato dos trabalhadores a seguir. Essas tal pausas só funcionam no papel para quando vem os do sindicato ou do ministério verem. Ou ainda, hoje que a senhora está aqui na empresa, daí tem pausa, tudo funciona bonitinho. Isso foi me relatado, não foi uma vez. Hoje que a senhora está aqui, está tudo ótimo.